Vamos de Série C, vamos de região norte do Brasil. Lembrando que desde 2006, a região norte do Brasil não tem 2 representantes na Série B nacional. Em 2006, nós tínhamos ali Paysandu e Remo, vindo do Pará, e São Raimundo do Amazonas. E naquele ano, o São Raimundo e o Paysandu, se não me engano, rebaixaram. Se eu estiver errado, me corrija aí nos comentários. Aqui é isso, tá? Aqui é debatendo futebol. E depois não tivemos mais representantes ali na Série B, né, nessa quantidade. Então pode voltar a ter. Por quê? Porque ambos têm plenas condições de acesso. Mas antes disso, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e não pare de assistir, porque vou falar um pouquinho da trajetória de cada time até chegar nessa situação que estão agora no quadrangular final e o que precisa ser feito para que eles consigam o acesso. Beleza? Então vamos lá. Começando pelo Amazonas, por ser ordem alfabética. Torcedor do Papão, não fique bravo. O Amazonas que fez um baita planejamento, fez um planejamento para de fato subir. O presidente deles, o Wesley Couto, nas minhas pesquisas aqui, inclusive sonha com a elite nacional. Mas antes disso, né, eles precisam conquistar o acesso. Acho que é a primeira missão deles ali. O Amazonas atualmente tem 6 pontos no quadrangular final. A trajetória do Amazonas foi interessante na Série C, na região de classificação ali. Eles classificaram em terceiro lugar e foi um time que fez por merecer. Por que fez por merecer? O Amazonas tem o artilheiro da competição, é um time sólido, né? É um time que tinha o mesmo treinador até agora, até dia 12 de setembro, se eu não me engano, o Rafael Lacerda, que foi o responsável em subir o time da Série D para a Série C, mas com o mau início ali do quadrangular final, acabou sendo demitido e contrataram o Luizinho Vieira, tá? Mas fez uma boa primeira fase com o time do Amazonas, colocando ele ali no top 3 com 32 pontos. Lembrando que a primeira fase são só jogos de ida. Na segunda fase, o Amazonas deu uma complicada no seu caminho, né? Ele inicia no Almeidão contra o Botafogo da Paraíba, perdendo o jogo de 2-1. Depois, em casa, ele recebe o Paysandu, clássico regional. É uma certa rivalidade entre ambas as equipes, sim, apesar do Amazonas ser novo ainda na caminhada, tem apenas 4 anos o clube e o Paysandu, né, tem muita história para contar aí, já é um time mais velho. E nesse jogo teve expulsões, teve brigas de bastidores na saída ali de campo. Wesley Couto, que é o presidente do time, com o gerente do time lá, acabou agredindo membros ali da comissão técnica do Paysandu e até jogadores, né? O que teve de saldo uma suspensão para eles, né? Ambos foram suspensos ali por 120 jogos e 120 dias e o Amazonas perdeu esse jogo. Então o Amazonas inicia sua caminhada no quadrangular com 2 derrotas. Então, a partir dali, né, lembrando que o quadrangular final são 6 jogos, são 18 pontos em disputa, então o Amazonas já tinham perdido ali a possibilidade de 6 pontos e tinham 12 pontos em disputa, então precisava ganhar. Na terceira rodada, o Amazonas ganha do Volta Redonda que tinha chegado bem, né, na competição, inclusive tem um vice-artilheiro, o Ítalo, e não conseguiu. O Amazonas venceu e convenceu nessa partida. Essa foi a estreia do Luizinho Vieira, então o time ganhou bem. O artilheiro Sassá, eu vim até cobrando ele aqui, que ele não estava marcando gols, ele volta a marcar nessa partida. Então, nessa partida contra o Volta Redonda, teve gol do artilheiro da competição, Sassá. Então, o Amazonas marca ali os seus primeiros pontos na competição. Então,
volta a esperança. Inclusive eu fiz um vídeo que poderia acabar a Série C para o Amazonas em caso de derrota nesse jogo. E na última rodada, o Volta Redonda e Amazonas voltam a se enfrentar, só que dessa vez no Rio de Janeiro, e o placar foi o mesmo, né? O Amazonas venceu a partida por 2-0, colocando o Amazonas em segundo lugar do grupo. E voltou a ter gol do Sassá. Então o Sassá, né, dita muito esse ritmo do time, essa é a verdade. Pode falar o que for, são números contra números, não há argumento. E então coloca o Amazonas em situação de acesso, né? Hoje, se nós pegarmos ali o recorte da tabela da Série C, o Amazonas está na região de classificação em segundo lugar. E no domingo tem clássico regional de novo, só que dessa vez no Mangueirão. Paysandu e Amazonas se enfrentam. O resultado para o Paysandu, o empate já coloca o Paysandu matematicamente na Série B, né? Na semifinal também da Série C. Então sobem os 4 ali, 2 de cada grupo. E o Amazonas, caso vença a partida, né? Caso vença a partida, o Botafogo da Paraíba, né? E o Volta Redonda empatem, né? O Amazonas e o Paysandu já tem o acesso garantido para a Série B com uma rodada de antecedência. Então pode acontecer de ambos os times aí terem acesso à Série B do Campeonato Brasileiro nessa próxima rodada domingo. Lembrando que eles entram em campo no domingo sabendo o resultado da partida do Volta Redonda e Botafogo da Paraíba, porque eles se enfrentam no sábado. Então, Botafogo da Paraíba e Volta Redonda se enfrentam no sábado às 19 horas e Paysandu e Amazonas entram em campo às 17h30. Beleza? Então agora vamos de Paysandu. Já o Paysandu não teve uma caminhada fácil não, tá? O Paysandu teve uma caminhada inicial ali de Série C muito difícil. O time veio sendo, durante a competição, muito questionado, justamente pela qualidade da equipe no decorrer da competição, né? O Paysandu que entre altos e baixos ele acabou classificando na 7ª colocação com 51% de aproveitamento. E na minha opinião, o divisor de águas ali do Paysandu foi a chegada do treinador Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos foi contratado no dia 28 de junho e o Hélio dos Anjos não tem preguiça, né? Ele já estreou contra o Brusque, acabou estreando com derrota de 2-0, mas ele mudou completamente o time. Como assim mudou completamente o time? O time volta a render naquele momento na competição e chega à zona de classificação e classifica com 29 pontos. Foi sofrido, mas chegou à tão sonhada classificação com 29 pontos. Isso muito diz respeito ao Hélio à frente, né, do Paysandu. Só para você ter uma ideia, né, o Paysandu vamos pegar aqui as 5 primeiras rodadas do Brasileirão da Série C, né? Lá na primeira fase, o Paysandu na primeira rodada, fica comigo, não sai daí não. Vamos debater aqui o futebol. Então, na primeira rodada, o Paysandu estreia ganhando contra a Aparecidense em Belém. Depois ele perde para o Figueirense. Depois ele toma uma goleada sonora do Ipiranga de 5-0. Aí ganha do Manaus e perde de 3-0 para o Volta Redonda. Então, um time completamente volátil, não tinha consistência. E aí, né, por não ter consistência e não tá agradando, não ter dado liga no elenco, no dia 28 de junho, após o time perder para o Belo Botafogo da Paraíba de 3-2 lá no Almeidão, chega o Hélio dos Anjos. Aí o Hélio dos Anjos chega para resolver a casa, né? Para ajustar o time que tinha feito sim um planejamento para a Série C, mas estava sofrendo. E aí o Hélio dos Anjos chega dia 28 de junho, estreia com a derrota para o Brusque, mas
foi a derrota para o Brusque e o Hélio dos Anjos voltou a perder somente na última rodada da primeira fase, que aí perdeu para o Confiança de 1-0. Depois disso, o Paysandu não teve mais derrota na competição. São 14 jogos e apenas 2 derrotas. E aí o Paysandu passa a ser um time sólido. Inclusive, no último vídeo eu peguei no pé, né? Que o pessoal, os jornalistas, acho que eles estavam com a fita antiga, né? E falaram que da turma do quadrangular, o Paysandu seria o time mais fraco. Mas eles esqueceram de pegar um retrato ali pós a chegada do Hélio dos Anjos. O Paysandu, na minha opinião, chegou nesse grupo C como o time a ser batido, tá? Chegou o time a ser batido e vem provando isso nos pontos aí. E tá um empate de subir para a Série B. Com sinceridade, já subiu, tá, gente? Eu acredito que 9 pontos é a pontuação suficiente para colocar o time na Série B. Por quê? Porque foi assim nas últimas 5 competições. Fechou? Então isso é um pouquinho da caminhada desses dois times que podem colocar novamente a região norte entre os 40 melhores times do futebol brasileiro. Então do lado do Amazonas, força aí para toda a equipe, Luizinho, Sassá e toda a turma aí. E lá do Paysandu, força aí, Hélio dos Anjos, Robinho, Super Mario, Mário Sérgio, e que se der tudo certo, né, a região norte aí volte com força total para a Série B. Então é isso, não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal. Tamo junto, até mais.